Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Edson Soares e vamos à nossa aula de hoje de Matemática 2. Na aula de hoje, nós vamos ver geometria espacial de posição. Nós vamos ver os conceitos primitivos da geometria, que são ponto, reto e plano, e as posições relativas. Vamos começar pelos conceitos primitivos. São três conceitos primitivos. Quais são eles? Ponto, reta e plano. Aqui nós temos, nesta figura, representado o ponto, a reta e o plano. Por que eles são chamados de conceitos primitivos? Porque são conceitos que são aceitos sem definição. São conceitos que nós admitimos pelo conhecimento intuitivo, decorrente da experiência e da observação. Vamos aos postulados. Postulado da existência. São duas partes, a existência da reta e depois do plano. Vamos começar pela reta. Existe reta, e em uma reta, bem como fora dela, há infinitos pontos. Aqui na figura aparece muito bem isso, né? Uma reta vermelha aqui e com infinidade de pontos nela. E fora dela também, né? Há uma infinidade de pontos. Segunda parte, existe plano e um plano, bem como fora dele, há também uma infinidade de pontos. Imaginem só esse plano aqui. Os pontos que estão nele, que são infinitos, e fora dele também tem uma infinidade de pontos. Vamos agora ao postulado da determinação. Por dois pontos distintos passa uma única reta que os contém. Imaginem só aqui o ponto A e o ponto B. Por A passa uma infinidade de retas, e por B também. Só que por A e B, ao mesmo tempo, passa o quê? Uma única reta. Então, dois pontos determinam uma única reta. Postulado da determinação do plano. Três pontos não colineares, desalinhados, determinam um único plano que passa por eles. Nós temos aqui na figura os três pontos que não são colineares e observe que ele define um plano, ou seja, só passa um plano por eles. Vamos agora ao postulado da inclusão. Se uma reta tem dois pontos distintos em um plano, então ela está contida neste plano. Observe, nós temos aqui uma reta, R, com dois pontos destacados, que é o ponto A e o B. E observe que esses pontos eles pertencem a um plano alfa. Então, observe, se os dois pontos da reta R pertencem a um plano, qual é a conclusão que nós tiramos? É que essa reta está contida neste plano. Por isso que é o postulado da inclusão. Vamos agora para as definições. Primeira definição, retas concorrentes. Quando que duas retas são concorrentes? Quando elas têm um ponto em comum. Observe aqui nessa linguagem matemática, a interseção é um ponto, por isso que é um conjunto unitário. E aqui nós temos uma animação onde aparece duas retas concorrentes, ou seja, só tem um único ponto em comum. Próxima definição, retas paralelas. Duas retas são paralelas se somente se, ou são coincidentes ou são coplanares e não têm ponto em comum. Então, notem que aqui, para ser paralelas, tem duas situações a considerar. A primeira, das retas coincidentes, que são paralelas, que é esse caso. E aqui do lado direito nós temos o caso em que as retas RS são coplanares. Elas são coplanares, mas a interseção é vazia. Por isso, elas são paralelas. Próxima definição, retas reversas. Olha só, retas reversas. Quando que duas retas são reversas? Duas retas são reversas se somente se não existe plano que as contenha. Ou seja, você não consegue que as duas retas estejam contidas num único plano. Então, não existe plano que contenha as retas. Aí isso caracteriza elas serem reversas. Nós vamos ver agora a animação. E perceba que nós temos aqui dois planos, que é o plano azul, o outro que é vermelho. E observe que essas retas
cada uma está num plano distinto. São retas concorrentes. Agora vamos para a determinação de um plano. Existem 4 formas para se determinar um plano. Primeira forma, por 3 pontos distintos, não colineares, ou seja, desalinhados. Nós acabamos de ver isso. Observe que os pontos aqui, né, A, B e C, estão desalinhados e determinam um único plano. Certo? A, B e C não pertencem à mesma reta, por isso eles determinam um plano alfa. E aqui nós temos uma animação para vocês observarem como esses pontos eles definem um plano. Próxima determinação, por uma reta e um ponto fora dela. Aqui é interessante observar que nós temos aqui uma reta e um ponto que não pertence a essa reta. Neste caso, basta você imaginar que pela reta passam quantos planos? Infinitos planos. Mas pela reta e por este ponto só passa um único plano. Vamos para o próximo. O próximo é a determinação do plano por 2 retas concorrentes. Olha só, as retas agora são concorrentes, certo? E 2 retas concorrentes também determinam um único plano. Plano alfa definido por RS. E aqui nós temos a animação de 2 retas concorrentes. Observe que só tem um ponto em comum. E aqui, o caso das retas paralelas distintas, né? Então, olha só, nós temos 2 retas paralelas distintas e se elas são distintas, elas também determinam um único plano. Então, o plano alfa é determinado por 2 retas paralelas. Vamos agora aos exercícios de fixação. O primeiro exercício é a questão 49 do PSC da UFAM de 2018. Olha só. Considere as afirmações. Um ponto e uma reta que não contém o ponto determinam um único plano. 4 pontos distintos e não pertencentes ao mesmo plano determinam 3 planos. Sejam A e B pontos, R uma reta e alfa um plano, tais que A pertence a alfa, A não pertence à reta R, B não pertence ao plano alfa e R está contido em alfa. Então, existe um plano beta com R contido em beta e a reta B contida em beta. E aí nós temos 5 alternativas relacionadas ao valor, né, lógico dessas afirmações, se é falsa ou verdadeira. Bom, se nós analisarmos a primeira, o que a gente percebe? Que nós acabamos de ver, né? Essa é uma condição para determinar um plano, ou seja, com um ponto e uma reta que não contém esse ponto. Então, essa aqui é verdadeira. A segunda estabelece o quê? Que 4 pontos distintos e não pertencentes ao mesmo plano determinam 3 planos. Bom, basta você imaginar agora a seguinte situação. Olha só, o que nós temos aqui? Nós temos, olha só, o que nós temos? Nós temos aqui 4 pontos, né? Olha só, eu vou colocar 3 deles no plano. E o outro fora. Por aqui dá para perceber, olha só, vou chamar esse ponto aqui de P e os outros de A, B e C. A, B e C. Olha só, já tem um plano alfa definido por ABC. Certo? Só que PAB já define um outro plano. Isso aqui já define um outro plano. PBC define outro plano. E PAC, que está aqui atrás, então são quantos planos aqui? São 4 e não 3.
Então, por isso, a segunda afirmação é falsa. Então, olha só, a primeira foi verdadeira e a segunda é falsa. A terceira, o que nós temos aqui? Nós temos um plano alfa, certo? Nós temos um plano alfa. E nesse plano nós temos uma reta R. Tá? O ponto A não pertence a alfa. Vou colocar ele bem aqui, o A. O B não pertence a alfa, está fora. Vou colocar ele bem aqui embaixo. Está fora. O B. Tá? E aí nós temos o seguinte. Então, existe um plano beta com R contido em beta. Olha só. Para a reta R estar contida em beta, beta teria que ficar aqui, ó. Seria mais ou menos esse plano aqui. Aqui. Esse seria o beta. Então, está contendo R, né? Mas a B, olha só, a B, quem é a B aqui? Ó? De A para B, ó. Essa reta aqui. Esse segmento AB, a reta que passa por AB, não necessariamente está contida em beta. Quer dizer, pode estar fora. Por isso que ela é falsa. Portanto, alternativa A. Muito bem. Vamos à próxima questão. A próxima questão estabelece o seguinte. Olha só. No cubo representado na figura a seguir, considere as seguintes afirmativas. As retas determinadas pelos pares AB e HG são paralelas. As retas determinadas pelos pares dos pontos AB e AG são reversas. E o segmento AB, AE e AD são 2 a 2 perpendiculares. E aqui nós temos as alternativas. Vamos analisar AB com HG. Olha só, AB é a reta que passa aqui por esta aresta aqui, ó, AB. Certo? E HG aqui embaixo. Notem que as duas retas, elas são o quê? Elas são paralelas, porque elas determinam um plano e não têm ponto em comum. Certo? Então, isso significa o quê? Que a primeira é verdadeira. A segunda, a reta determinada pelos pares AB e EG, AB e EG, aliás, desculpe, EH, elas são o quê? Elas são reversas. Também é verdadeira. Terceira, os segmentos AB, AE e AD, olha só, AB, AD e AE, são 2 a 2 perpendiculares. É claro que é verdade isso. Por quê? Porque isso aqui é um cubo. Você sabe que o cubo ele é formado por quê? Por quadrados. Se são quadrados, isso aqui é reto. Então, são ângulos de 90 graus. 2 a 2 vão ser perpendiculares entre si. Consequentemente, as três afirmações estão certas, né? São verdadeiras. Portanto, letra E. Vamos para o terceiro e último. Questão 52 do PSC de 2016. Considere as afirmativas sobre geometria espacial. Primeira afirmativa. Três pontos distintos e não colineares determinam um único plano. O que vocês acham? Claro que isso é verdade, né? Isso é o quê? É aquela primeira condição para determinar um plano. São três pontos distintos, diferentes, que estão desalinhados. Ele define um plano. Então, a primeira é verdadeira. A segunda. Duas retas distintas são reversas quando não possuem ponto em comum e não são coplanares. Claro, né? Ou seja, elas não se cruzam e, além disso, não estão contidas no mesmo plano. Cada uma fica num plano diferente. Então, também é verdadeira. Se dois planos distintos têm um ponto em comum, então eles têm uma reta em comum. É claro, isso é bem óbvio, né? Você tem dois planos. Se um ponto pertence a um plano e pertence a outro, não é só esse ponto que pertence, mas todos os pontos que pertencem à reta, que é a interseção desses planos. E a quarta afirmativa diz o seguinte: se um plano contém duas retas paralelas a um outro plano, olha só, se
Vamos fazer uma figura aqui para a gente entender melhor essa letra D. Olha só, o que, que nós temos aqui? Nós temos que... O que ele está afirmando, né? Que se um plano contém duas retas... Olha só, se um plano... Eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar aqui dois planos. Isso aqui é um plano alfa. E aqui eu vou desenhar um plano beta. Olha só. O que, que eu estou construindo aqui? Estou construindo um contra-exemplo. Eu quero refutar essa afirmação. Olha só. Esse aqui é o plano beta. Olha só. O que, que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte. Se um plano... Eu estou considerando aqui o plano alfa. Se um plano contém duas retas paralelas a um outro plano... Olha só. Esse aqui e esse. São duas retas e são paralelas a beta. Olha só, tanto R quanto S são paralelas a beta. Certo? Então, olha a conclusão. Então, esses planos são paralelos? Claro que não. Observe que esse caso que eu desenhei aqui, né? Isso está acontecendo, né? As retas são paralelas a beta, mas alfa e beta não são necessariamente paralelos. Tá? Eles não são paralelos. Consequentemente, é falsa a quarta. Então, alternativa D. Somente a afirmativa 4 é falsa. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima aula. E ao Quadrado Plus, o seu canal para aprender matemática.